Sejam bem-vindos à nossa aula de número 5. Hoje vamos falar sobre movimentação de estoques. E aí, nós iniciamos falando um pouco sobre a administração de materiais. Então, essa gestão, gerenciar todo o estoque que a empresa, que a organização pública possui, é muito importante, porque a gente vai conseguir identificar, através desse controle de materiais, o nível de estoque mínimo, o nível de estoque máximo, para que nós possamos atender e desenvolver a função ou as atividades que aquele órgão público está desempenhando naquele momento. E a administração de materiais na administração pública significa que o gestor, né, aquele órgão público, ele tem que gerenciar os seus serviços para que ele possa prestar o serviço para a sociedade. Portanto, ele tem que fazer o quê? Ele tem que gerenciar todos os seus materiais de consumo de maneira bastante detalhada, bastante criteriosa, para que ele possa ter o máximo conhecimento de informações sobre o seu estoque. E essa administração de materiais no setor público, a preocupação principal dela é eliminar os custos de estocagem e, ao mesmo tempo, realizar todas as tarefas relacionadas aos estoques, de maneira que ela vai aumentar o quê? A qualidade do serviço que ela está ofertando à população. Quais são essas políticas? Que políticas o gestor tem que adotar? Primeiro, ele tem que identificar qual é o estoque, se o estoque está muito alto, ele tem que identificar se está faltando ou se vai faltar estoque, ele tem que planejar e controlar o estoque para fazer com que todo o processo produtivo seja executado, e ele tem que também gerenciar os problemas de quantidade de estoque, como também os problemas financeiros para a aquisição dos materiais que ele necessita para poder desenvolver o seu serviço. E qual é o objetivo, então, do planejamento e também de controlar o estoque? Diminuir os custos operacionais das transações envolvidas, né, na aquisição, no controle, na avaliação e na distribuição desses estoques, alcançar a meta para reduzir os gastos, melhorar a capacidade de investir e melhorar os serviços e aumentar a execução dos serviços que a população está necessitando. Mas quais são as técnicas que a gente tem que adotar, ou que a administração pública tem que adotar para fazer essa gestão desse material? Então, a primeira técnica é o estoque de segurança, ou seja, ele tem que definir qual é a quantidade de estoque mínimo que seja capaz de atender às necessidades, tanto dos seus clientes internos e externos. A segunda técnica é analisar o ponto de ressuprimento, ou seja, em que momento ele tem que identificar qual é o momento que ele tem que adquirir mais estoques ou mais materiais. E para a gente fazer esse controle desse material, existe também uns procedimentos adotados pela legislação. São 3, PEPs, WEPs, custo médio. Então, ele tem, para me controlar todo o estoque que tem dentro da minha organização, posso utilizar 3 métodos. O PEPs, ele é aceito pelo governo, ele é um método fiscal. A primeira que entra é a primeira que vai sair. Então, as mercadorias, elas são usadas ou elas são vendidas de acordo com a ordem de antiguidade. O último a entrar é o primeiro a sair, que é o WEPs. Então, a movimentação se dá, ou seja, os mais recentes, o último que entrou, é o primeiro que vai ser baixado do meu estoque. E temos também a média ponderada, que ela também é muito usada, quando você pega todo o valor que você comprou e divide pela quantidade adquirida. Aí você tem o custo médio de cada estoque. E esse é o método mais utilizado nos softwares de controle de estoque. Portanto, a gestão de estoque, ele tem um sistema.
E esse sistema de repor o estoque, ele pode ser uma reposição periódica ou uma reposição diária, contínua, permanente. Então, no sistema de reposição periódica, esse sistema é conhecido como modelo de intervalo padrão ou modelo de estoque máximo. Então, após um determinado período, emite-se, então, esse novo pedido, através do estoque máximo que a empresa pode ter, ela pode determinar um período anterior à sua capacidade de compra de materiais. Temos o sistema de reposição contínuo, também conhecido como modelo de ponto de pedido ou modelo de estoque mínimo. Então, sempre que alcançar essa quantidade mínima, significa que a partir dessa quantidade você tem que fazer novas aquisições, emitir novos pedidos de compra. Portanto, a administração de materiais é muito importante para que o gestor possa planejar, coordenar, dirigir e controlar todas as atividades relacionadas com a compra, a estocagem e a distribuição dos estoques. Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Desejo a você bons estudos e não esqueçam, respondam às nossas tarefas, os nossos exercícios avaliativos.